O erro invisível que mantém você pobre e você nem percebe. João estava ganhando mais dinheiro do que nunca. Promoção no trabalho. Salário maior, mais respeito, mais responsabilidade. Era exatamente o tipo de vida que ele sempre acreditou que deveria ter. Durante anos, ele perseguiu esse momento. Acordava cedo, enfrentava trânsito, trabalhava além do horário, aceitava pressão, dizia sim quando queria dizer não. Tudo isso com um objetivo claro: crescer. E ele cresceu. Mas em uma noite comum, sentado sozinho no sofá da sala, olhando para a fatura do cartão de crédito, algo dentro dele travou. O número não fazia sentido. Era alto demais, muito mais alto do que ele imaginava. E então veio o pensamento que mudou tudo. Se eu estou ganhando mais, por que estou pior? Ele ficou em silêncio. Olhou ao redor. O apartamento era melhor, os móveis eram melhores, a televisão era maior, o celular era novo, mas por dentro ele estava mais pesado, mais cansado, mais preso. E naquele momento, sem ninguém perceber, João começou a enxergar o erro invisível que estava destruindo a vida dele. Desde pequeno, João aprendeu a mesma coisa que quase todo mundo aprende. Dinheiro vem do trabalho. Se você quiser mais dinheiro, precisa trabalhar mais. Se quiser uma vida melhor, precisa ganhar mais. Parecia lógico. Parecia certo. E, de certa forma, funcionava. João estudou. Conseguiu um emprego. Depois outro melhor. Depois uma promoção. E com cada passo vinha um pouco mais de dinheiro. No começo, tudo fazia sentido. Ele ganhava pouco. E gastava pouco. Não tinha muitas escolhas, então não tinha muitos problemas. Mas quando a renda começou a aumentar, as coisas mudaram. O primeiro aumento foi comemorado. Ele saiu para jantar, comprou roupas novas, trocou o celular. Nada exagerado. Era apenas uma recompensa. E recompensas fazem sentido. Mas o que João não percebeu é que aquele momento marcou o início de um padrão. Um padrão silencioso. Quando o segundo aumento veio, as escolhas cresceram. Ele começou a olhar apartamentos melhores. Pensou em mudar de bairro. E mudou. O aluguel aumentou. Vieram móveis novos. Mais conforto. Mais status. E também mais compromissos. Depois veio o carro. Parcelas longas. Valores que cabiam no bolso. E assim, João começou a construir uma vida mais cara. Sem perceber, ele não estava sendo irresponsável. Ele estava sendo comum. E isso é o mais perigoso. Com o tempo, ele começou a se comparar. Amigos viajando. Colegas com carros melhores. Pessoas vivendo vidas aparentemente perfeitas. E sem perceber, começou a tomar decisões para não ficar para trás. Ele não queria ser rico. Ele só não queria parecer atrasado. E isso custava caro. A cada nova conquista, vinha uma nova obrigação. Uma nova despesa. Uma nova dependência. Até que um dia a conta chegou. A fatura do cartão estava mais alta do que ele imaginava. Depois veio outra. E outra. E outra. Ele tentou ignorar. Pagou o mínimo. Empurrou para frente. Mas o problema cresceu. Até que ele percebeu algo assustador. Ele não podia parar de trabalhar. Não podia reduzir o ritmo. Não podia errar. Porque agora ele não trabalhava para crescer. Ele trabalhava para sobreviver. E essa é a armadilha invisível. Você começa buscando conforto. E termina preso a ele. Esse ciclo tem um nome. A corrida dos ratos. Você trabalha para ganhar dinheiro. E usa esse dinheiro para pagar contas. E essas contas te obrigam a continuar trabalhando. Sem parar. Sem sair do lugar. João estava dentro disso. E não sabia como sair. Até que um dia, algo diferente aconteceu. João encontrou um amigo antigo. Alguém que ele não via há anos. Esse amigo não tinha o mesmo padrão de vida. Não tinha carro novo. Não tinha roupas caras. Mas tinha algo que João não tinha. Tranquilidade. Leveza. Liberdade. João perguntou como ele conseguia viver assim.
E o amigo respondeu com uma frase simples. Ele disse que parou de trabalhar por dinheiro e começou a fazer o dinheiro trabalhar por ele. João não entendeu completamente naquele momento. Mas aquela frase ficou na cabeça. E foi ali que ele começou a buscar respostas. Ele começou a estudar, a observar, a questionar. E então descobriu algo que ninguém nunca tinha explicado claramente. Nem tudo que parece riqueza é riqueza. Um carro financiado não é riqueza. É um passivo. Uma casa acima do seu padrão não é riqueza. É uma responsabilidade. Um celular caro não é riqueza. É consumo. Tudo isso tira dinheiro do seu bolso. E então, ele descobriu o outro lado. Ativos. Coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Mesmo quando você não está trabalhando. Investimentos. Negócios. Fontes de renda. E naquele momento tudo fez sentido. João percebeu que passou anos construindo passivos achando que estava construindo riqueza. Ele parecia estar avançando, mas estava apenas aumentando o custo da própria vida. E isso muda tudo. João fez algo simples. Ele escreveu tudo. Tudo o que ele tinha. E quanto cada coisa custava. E a verdade foi dura. Ele não tinha ativos. Só despesas. Só compromissos. E foi ali que a mudança começou. João começou a pensar diferente. Antes, ele perguntava se podia comprar. Agora, ele perguntava se aquilo geraria dinheiro ou tiraria dinheiro. Essa mudança transformou tudo. Ele começou a cortar excessos. Cancelar coisas. Evitar dívidas. No começo foi difícil, mas com o tempo ficou natural. E então, algo começou a acontecer. Sobra. Pequena no começo, mas constante. E ele começou a investir. Pouco, mas consistente. E isso mudou o jogo. Porque agora ele não dependia apenas do próprio trabalho. Ele estava construindo algo. Algo que crescia. Algo que voltava. Algo que trabalhava por ele. Meses depois, João ainda não era rico. Mas estava diferente. Mais leve. Mais consciente. Menos pressionado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentia controle. Ele não estava mais sendo levado pela vida. Ele estava decidindo. Com o tempo, seus ativos começaram a crescer. E com eles veio algo ainda mais valioso. Liberdade. Não total, mas suficiente para mudar sua realidade. João ainda trabalhava. Mas não por necessidade. Por escolha. E essa é a maior diferença que existe. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando parecer rica. Enquanto as poucas que realmente ficam ricas estão construindo algo que ninguém vê. Ativos. Silenciosos. Constantes. E tudo começa com uma decisão. Olhar para a própria vida. E enxergar o erro invisível. Aquele que não aparece no salário, mas aparece nas decisões. Todos os dias. Porque no final não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você constrói. E principalmente sobre o que você deixa de construir. O erro que mantém você pobre não está no mundo, está nas decisões que você toma sem perceber. E quando você enxerga isso, tudo muda. Mas só muda se você decidir agir. E essa decisão ninguém pode tomar por você.